Fala galera, bora resolver então essa questãozinha. Questãozinha um pouco trabalhosa para você que nunca viu. Mas antes de nós resolvermos, eu sou o professor Júnior Sabino e gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe o seu like, beleza? Então vamos lá resolver essa questão de hoje. E como nós iremos começar, trata-se de uma equação exponencial, né? Temos letra aqui como expoente. Então vamos lá resolvê-la. Como é que a gente vamos fazer? A gente vai primeiro aqui deixar toda a exponencial, a gente tem que procurar criar através das técnicas que a gente conhece. A gente tem que fazer com que as bases venham a se tornar iguais, né? E fazer com que os dois lados venham a ficar 2 raiz de 3 sobre raiz quadrada. Aqui está menos, a gente vai usar essa técnica para transformar esse lado também mesmo no sinal. Tá? Para isso nós vamos fazer a seguinte coisa aqui. Ó. Aqui existe no denominador um 1, certo? Existe um aqui. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado, tá bom? Pelo seu simétrico. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar o 2 mais raiz de 3 elevado a x. Esse tipo de exercício, galera, tem que ficar atento com o sinal, porque ele é bem trabalhoso. Bem trabalhoso assim, ele exige o nível de atenção é maior, tá? Então tem que tomar cuidado com o sinal, onde coloca a raiz quadrada certa para poder chegar no resultado, senão não chega não, tá? E aqui, ó, vou fazer bem tranquilo para você aprender essa técnica, caso ela caia aí num futuro vestibular, numa prova, você tem condições de realizar ela, tá? Aí aqui vai ficar assim, em cima, 2 menos raiz de 3 elevado a raiz quadrada. Aqui embaixo é 1, né? Aqui também tem 1, só que a gente vai usar só esse lado, tá? E vamos multiplicar aqui pelo conjugado, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. E aqui também. 2. Você lembra que nós já aprendemos, né? Que numa fração, se você multiplica o numerador e o denominador por o mesmo número, você não altera a igualdade. Então essa técnica que nós estamos usando não altera a igualdade dessa fração aqui. No caso é isso por 1, raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 por 1, multiplicando em cima e embaixo por mesmo número não altera, tá? Não altera a igualdade. A igualdade ainda continua sendo a mesma. Aqui nós copiamos de novo. Vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre raiz quadrada elevada a x. Tá? Aqui em cima, o que vai acontecer? Nós vamos cair naquele produto notável. Né? Produto da soma pela diferença. A mais b vezes a menos b. Aí isso aí é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Então, e aqui a gente tem uma multiplicação. Temos um produto da soma pela diferença, mas temos um radical de mesmo índice. Né? E uma das propriedades lá da radiciação, né? Se você tem raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de A vezes B. Então a gente vai aplicar essa propriedade aqui também, tá? Então aplicando primeiro a propriedade de radiciação, então vai ficar assim, raiz quadrada, né, do produto da diferença, 2 menos raiz de 3, vezes 2 mais raiz de 3, beleza? E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 vezes 1, vai dar isso mesmo, vai dar 2 mais raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada, que é igual a 4, beleza?
Continuando aqui, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 elevado a x, mais, aí mantém aqui o radical, aí eu vou aplicar agora o produto notável aqui, ó. Produto da soma pela diferença ao quadrado do primeiro, ou seja, 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, beleza? Tudo isso sobre raiz... Opa, aqui tá esqueci. Esqueci de colocar o x aqui, ó. Que tudo isso aqui tá elevado a x, né? Posso esquecer, tá vendo? O que eu falo? A gente tem que ir fazendo e prestando atenção. E embaixo 2 raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Aí continuando copiando aqui, ó. Vai dar 2 mais raiz de 3 sobre raiz quadrada elevado a x, mais... Aí aqui, ó, 2 ao quadrado, vai dar... Vou fazer aqui do lado, tá? Vai dar 4. E raiz quadrada ao quadrado, simplifica. Então vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1, beleza? Então já vou botar esse 1 direto aqui, ó. Aí 1, raiz quadrada de 1, aqui vai dar 1, beleza? Tranquilo? Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 elevado a x, que é igual a 4. Beleza, galera? Então você vê que o primeiro passo aí para a gente chegar na solução já foi tomado. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, deixa eu arrumar esse 2 meu, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 mais raiz de 3 sobre raiz quadrada, e aqui eu tenho a mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Aí finalizando aqui, ó, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre raiz quadrada sobre x, beleza? 1 elevado a x é 1 mesmo. E aqui, ó, embaixo nós teremos 2 mais raiz de 3 dentro da raiz quadrada. Aqui, elevado a x. Beleza, galera? Deu para entender aqui? Igual a 4. Tá ok? Agora o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou chamar o y de 2 mais raiz de 3 raiz quadrada elevado a x. E vou substituir aqui o y, tá bom? Então vai ficar y, que é igual a 1 sobre y, igual não, y mais 1 sobre y, que é igual a 4. Beleza? Entendeu a passagem que eu fiz aqui agora? Peguei esse valor aqui, chamei de y. Aí substituí. Aqui no lugar dessa expressão coloquei y, e aqui no lugar dessa expressão coloquei y. Tá bom? Agora a gente vai seguir os procedimentos que a gente conhece. Tirar o mínimo aqui, né? Vai ficar y ao quadrado mais y, que é igual a 4y. Passo para o outro lado aqui, né? Aí vai ficar y2 menos 4y mais 1 igual a 0. Aí tiramos o delta. B ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. O A é o que está na frente do 1 ali, é 1. O C é 1 também. O delta vai dar 16 menos 4, que é igual a 12. O nosso delta deu 12. Tá bom? O nosso delta deu 12. Vamos continuar aqui. Y, que é igual a menos B. O B é menos 4, vai ficar 4. Mais ou menos raiz de delta sobre 2. Beleza? Esse raiz de delta aqui, ó, o raiz de 12, o 12 é o quê? É 2 ao quadrado vezes 3, certo? Aí como eu tenho aqui um número ao quadrado dentro da raiz, ele sai. Então o 12, raiz de 12 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3, beleza? Então aqui vou arrumar aqui, ó. Então aqui vai ficar y, que é igual a 4, mais ou menos 2, raiz de 3 sobre 2. Beleza?
Aí vamos agora ao y', que é igual a 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. O que dá para a gente fazer aqui é simplificar aqui por 2 esses três números. Então, simplificando por 2 aqui dá 1, aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 2. Ou seja, o nosso y', ele vai dar 2 mais raiz de 3. Beleza? E nosso y duas linhas, ele vai ser 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Aí simplifica por 2 aqui dá 1, por 2 aqui dá 1, por 2 aqui dá 2. Aí o nosso y duas linhas, vai dar 2 menos raiz de 3. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar os dois y que nós achamos aqui no lugar do y, para a gente poder achar o valor do c. Tá bom? Então vamos pegar aqui o primeiro aqui. Vamos pegar aqui o 2. Ó, vou trabalhar isso aqui primeiro, tá? No lugar aqui do y. Então vai ficar assim, ó. 2 mais raiz de 3, que é igual, abre parênteses, raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 elevado a x. Beleza? O que acontece, pessoal? Por exemplo, deixa eu explicar uma coisa legal aqui para você. Por exemplo, se eu tenho o número 2, certo? Número 2. Se eu colocar o número 2 dentro de uma raiz quadrada e elevar essa raiz quadrada, eu altero o valor do 2? Não. Por que eu não alterei o valor do 2? Continua sendo 2, embora uma escrita diferente. Porque quando eu coloco um número dentro da raiz quadrada e elevo ao quadrado, esse radical ele é simplificado com esse e eu continuo com 2 aqui mesmo. Ou seja, o 2 não altera. Beleza? Entendeu? Por exemplo, se eu pego aqui raiz cúbica, ó, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. Eu terei o valor do 7? Não. É só uma forma diferente de escrever. Por quê? Porque a raiz cúbica, ela simplifica com o cubo aqui, ó. Beleza? E o 7 continua valendo 7. Então, essa técnica aqui, que a gente vai usar aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer aqui? Porque na equação exponencial, a luta nossa não é para a gente poder criar uma mesma base? É ou não é? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Baseado nessa técnica que eu te mostrei, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou elevar o 2 mais raiz de 3 ao quadrado, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 mais raiz de 3. Ó, elevei, coloquei, aliás, dentro da raiz, só que, ó, eu coloquei ao quadrado. Então, o que acontece? Isso aqui simplifica com o radical e continua valendo isso, entendeu? Igual a raiz quadrada de 2 mais raiz. Beleza? Elevado a x. Aí, qual que era o intuito? O intuito era esse, ó. Era criar a mesma base. Para poder resolver essa equação exponencial. Beleza? Como a base é igual, logo o 2 ele é igual a x, né? Porque isso aqui daí desaparece, vamos dizer, você pode simplificar. Aí fica só, se desce os expoentes. X é igual a 2. Beleza? Então x, o primeiro x é igual a 2. Beleza? Tranquilo, galera? O segundo, vamos fazer o segundo então. O segundo é a mesma coisa. Eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir lá. Tá bom? Vou substituir lá. Aí vai ficar aí vai ficar 2 menos raiz de 3, que é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, elevado a x. Beleza? Aqui, ó, sinal diferente. Então, a gente já vai ter que aplicar outra técnica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Lembrando que aqui embaixo é 1, né? Então, vou usar a técnica que a gente usou lá no começo, eu vou usar aqui. Vou multiplicar pelo conjugado dele.
Então vai ficar 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. Só que daí eu tenho que multiplicar embaixo também, né? Aí vai ficar 1 vezes 2 mais raiz de 3. Beleza? Isso aqui é igual, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 sobre x. Aí o que vai acontecer? Aqui a gente vai cair naquele produto notável, produto, né? Um produto da soma pela diferença. Isso aqui é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro, vai ser 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, sobre 2 mais raiz de 3. Beleza? Copia o resto aqui. Aqui vai dar 2 mais raiz de 3 sobre x. 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado, some, some o radical, né? Que é o mesmo do expoente, some, aí vai ficar menos 3. E isso é igual a 2 mais raiz de 3, que é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Beleza? Vou fazer mais uma linha aqui, será que dá? Isso aqui vai dar quanto? 4 menos 1 vai dar 1. Vai dar 1 aqui. Deixa eu ver se não está cortando aqui. 4 menos 3 vai dar 1. Aqui vai dar 2 mais raiz de 3, que é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Continuando aqui, ó. O que eu vou fazer agora, galera? Vou aplicar uma propriedade de potenciação. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o que é o A elevado a menos 1, a um expoente negativo, o que acontece? Inverte a base, né? Não é isso? Se eu tenho, por exemplo, 1/7 elevado a menos 1, o que vai acontecer? Vai inverter a base. Quem é denominador vai para cima, vira o numerador, e vice-versa. Então isso aqui é igual a 7, né? É uma técnica que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Porque o menos 1, essa expressão A menos 1, ela vai voltar na de cima aqui. Beleza? Vai continuar. Calma que já estamos acabando, hein, gente? Mas você vê que essa aqui teve... Vale a pena aprender ela, que essa aqui... Beleza? Agora o que acontece? Ó, eu tenho 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1, que é aquela expressão anterior. Quase a mesma base. O que falta para a gente ter a mesma base? Esse aqui tem a raiz quadrada, né? Que é o que eu vou colocar lá, aplicar aquela outra técnica que a gente já usou, acho que umas 2, 3 vezes aqui. Se eu tenho o valor A, né? E eu coloco esse A, por exemplo, raiz quadrada de A elevada a 2, ou seja, toda vez que eu tiver o índice igual ao expoente, então o radical é simplificado com o expoente e mantém aqui o A. Então não altero. Então é essa técnica que eu vou fazer aqui, ó. Então aqui vai ficar 2 mais raiz de 3, ó, sobre a raiz quadrada. Beleza? Aí eu coloco o 2 aqui, ó. Beleza? E o menos 1 eu deixo aqui para fora, que eu não posso esquecer ele. Beleza? Beleza? Porque, ó, se eu simplificar aqui, esse cancela com 2 aqui, aí fica só essa expressão, que é elevado a menos 1, aí eu volto nessa fração aqui. Beleza? Então tudo isso aqui que é igual a 2 mais raiz de 3 sobre x. Eu posso multiplicar aqui, propriedade da potenciação, né? Posso multiplicar os expoentes. Então aqui eu vou ficar com 2 mais raiz de 3 dentro da raiz quadrada sobre menos 2, que é igual a 2 mais raiz de 3 dentro da raiz quadrada sobre x. Beleza, galera? Aí chegamos aqui na mesma base, ó.
Simplifica aqui. E o x deu quanto? X igual a menos 2. Beleza? Então a solução dessa equação exponencial aí, né, é menos 2 e 2. Curtiram, galera? Então tá aí, ó, equaçãozinha bem trabalhosa, mas vale a pena você guardar e aprender as técnicas dessa equação, tá ok? Eu só quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. Até o próximo exercício. Valeu!